principais líderes da igreja de Jerusalém. Ele pastoreou a igreja por um bom tempo, então ele já tinha um bom conhecimento da igreja que ele pastoreava na época, e aqueles irmãos enfrentavam diversas situações. E ele, sabendo dessas situações, ele então escreve essa epístola, endereçada a todos as 12 tribos espalhadas, para dar algumas diretrizes. Ele traz um compilado de informações, e nós vamos estudar um deles. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do 13 ao 17. Eu convido você a acompanhar a leitura e depois deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler nessa mesma carta alguns outros pontos. Tiago, capítulo 4, 13 ao 17. Amém? Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, irmãos, meditando na carta, é possível a gente ver que a igreja passava por um momento de aflições, porque ele começa a sua carta dizendo que eles deveriam alegrar-se por passar provações. Então era um momento de provações, de aflição, de dificuldade. E nesse contexto que a igreja enfrentava, uma igreja ainda nova, né, recém-surgida, já com os ataques sendo lançados sobre a igreja, a opressão dos próprios irmãos judeus, aqueles que não haviam se convertido a Cristo, Tiago, ele vê a necessidade de escrever essa epístola para corrigir algumas coisas. E ele percebe, ele escreve que a igreja, ela não aplicava aquilo que eles tinham aprendido. Eles já tinham aprendido sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não aplicavam. Então ele escreve para corrigir isso. Mas ele também escreve para incentivar a que eles sejam perseverantes nas provações. E ele também escreve para advertir aqueles irmãos que, em meio às provações que passavam, faziam planos sem levar em conta a soberania de Deus, que foi o que nós acabamos de ler. Se a gente ler novamente, a gente vai ver que está tudo num afirmativo. E ele escreve para corrigir. E é pensando nisso que eu quero trazer o tema para vocês e para mim. Deus tem guiado os teus planos? Deus tem guiado os teus planos? A tua agenda para 2026, ela já está pronta? Como que você fez ela? O que você considerou nela? O que você marcou nas linhas? Quais os teus planos? São audaciosos, não são? Você faz planos minuciosamente, detalhado? Ou você não planeja? Já que Deus está no controle de tudo, deixe estar. E os nossos planos, irmãos, eles, na maioria das vezes, eles são frustrados, ou às vezes eles precisam ser redirecionados. E isso é notável, não só naquele tempo. Quer ver? Vamos trazer para nós aqui, 1990. O pessoal de mais idade vai lembrar, Fernando Collor foi lá e confiscou a poupança dos brasileiros. E muita gente que tinha dormido com recursos para comprar uma casa, amanheceu sem recursos. Um sonho se foi, os planos se foi, a agenda se foi, porque o que ele tinha, agora ele já não tem mais. Mais recente agora, eu tenho como exemplo aqui a situação que aconteceu na Venezuela, a prisão de Nicolás Maduro. Com certeza não estava nos planos dele ser preso. Mas também naquele país existiam dois tipos de pessoas, no mínimo. Umas que faziam planos com ele estando no governo. Outras que faziam planos com ele não estando no governo.
O fato é, eles não imaginavam que de um momento, de um sopro, numa noite, ele estaria preso. E as agendas mudaram, e os planos mudaram. Mas isso não fica só lá longe. No teu dia a dia, tudo que você planeja acontece? Ou você tem que mudar a tua agenda durante o dia a dia? Nós precisamos mudar a nossa agenda várias vezes. E nós precisamos, sim, nos programar, ter uma agenda. Mas a questão é, qual tipo de agenda? Qual que deve ser a agenda do cristão? Deus está dirigindo a nossa agenda? Deus está dando a direção para os nossos planos? Qual que é a agenda? Eu quero trazer para vocês 3 exemplos. 2 exemplos são de agendas que o cristão não deve ter. E um é o tipo de agenda que o cristão deve ter. Porque nós não podemos viver como se nós controlássemos as coisas, porque nós não controlamos. Ou será que esses acontecimentos que mudam agendas, como aconteceu recentemente na Venezuela, acontece só lá e não aqui? Será que nós não temos risco de ter influência nenhuma sobre nossas vidas? Você não corre risco de ter influência adversa na tua vida e precisar mudar os teus planos? Ou uma igreja não tem risco de ter uma influência externa e precisar mudar os planos? Eu creio que sim, né, irmãos? Então, como nós devemos planejar as coisas? Pensando no ponto, no tema que eu trouxe. Deus tem guiado a nossa agenda? Tiago aqui ele dá um esboço. Na sua epístola é possível a gente tirar essa ideia de como fazer planos. E vamos lá. Um primeiro ponto, um primeiro tipo de agenda que eu e você, nós cristãos, não podemos ter. É uma agenda mundana. Nós não podemos ter uma agenda mundana. Por quê? Porque ela vai buscar apenas os meus próprios interesses. Apenas os meus próprios interesses. Aquilo que eu quero. E parece que não tem nada de errado nisso. Mas ele tem. Vamos ler lá Tiago 4, 2 e 3. Acompanha lá comigo, fazendo um favor. Tiago 4, 2 e 3. E a palavra fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bom, uma agenda que busca apenas o nosso interesse, está buscando apenas o nosso prazer, e nós não recebemos porque o prazer que para nós é prazer, que está incumbido na nossa carne, não é agradável a Deus. Não que Deus não queira que eu e você sejamos felizes ou tenhamos momentos felizes na nossa agenda, mas numa agenda da perspectiva mundana, ela olha apenas para os seus próprios interesses, e quando eu tenho os meus interesses no topo da coisa, eu vou dedicar toda a minha força para atingir aqueles objetivos. É assim na nossa vida, é assim num trabalho, é assim numa empresa, é assim na comunidade. Se tem um objetivo, espera-se que a pessoa coloque as suas forças para atingir esse objetivo. E se você empenhar muito do seu tempo nesses objetivos, certamente uma coisa vai ficar para trás. E você não vai ter tempo para Deus, para as coisas do reino. Nós não podemos ter uma agenda mundana, porque ela é pautada apenas nos nossos próprios interesses, e os interesses da carne, os prazeres da carne, militam contra as coisas do Espírito. Mas mais, uma agenda mundana, ela não deve fazer parte dos nossos planos, porque ela nos torna inimigos de Deus. Quer ver? Lê lá, Tiago 4, 4. Ele vai falar: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Numa agenda mundana, buscando somente os meus interesses, deixando à parte os interesses do reino, eu vou estar buscando isso para mim. Eu vou estar buscando uma inimizade
com Deus, porque eu vou estar me assemelhando às pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo têm esse tipo de agenda, buscando somente os seus interesses e esquecem de sequer se perguntar qual que é o interesse do Senhor para a minha vida. Qual que é o desejo dele? Não é o meu desejo. É a minha agenda, é o meu interesse. Mas isso está emparelhado com o mundo. E quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então há um perigo. Não podemos ter uma agenda mundana. Por quê? Porque essa agenda mundana também gera rebeldia. 4:13, Tiago 4:13 fala: atendeis agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Não parece nada de errado, mas está tudo no afirmativo. Nós vamos, nós ficaremos, nós passaremos, nós negociaremos, nós teremos lucro. Mas em nenhum momento aqui está o que Tiago trata no versículo seguinte: se Deus quiser. Não há procura por é a vontade de Deus? Não, é uma afirmação. Eu vou, eu ficarei, eu farei, eu terei lucro. Uma agenda mundana, ela age dessa forma, ignorando os preceitos, a vontade de Deus. Isso é uma forma de rebeldia. Porque quando nós não seguimos os preceitos, as ordens de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Ou não foi assim com Adão? Desse fruto não comerás. Mas Adão preferiu se rebelar e comeu. E naquele momento a agenda dele mudou. Naquele momento não era mais a mesma agenda. Não era mais a mesma sequência. Mudou, porque ele se rebelou. Então nós não devemos ter uma agenda mundana, porque ela busca seus interesses, meus únicos interesses, sem considerar os interesses de Deus. Ela tem o risco de me constituir inimigo de Deus. Ela gera rebeldia. E o nosso Senhor deixou na sua palavra dito, lá em 1 João 2:15-17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Os nossos olhos, a nossa agenda, não pode estar no mundo. Então não deve ser uma agenda mundana. Primeiro tipo. O segundo tipo de agenda, irmãos, que nós não podemos ter, é uma agenda presunçosa. Não devemos ter uma agenda presunçosa porque ela revela uma arrogância existencial. O futuro está sobre o meu domínio. Então nós não devemos ter uma agenda presunçosa. Lê comigo a parte A do versículo 14, Tiago 4:14. E ele vai dizer assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então uma agenda presunçosa, que nós não devemos ter, ela nos gera amnésia. Por que ela me gera amnésia? Porque eu esqueço que eu não tenho o controle, o domínio das coisas e do tempo. Eu e você, nós não sabemos o que se sucederá amanhã. Quantas coisas já aconteceram nas nossas vidas e os nossos planos foram mudados. E aquela agenda para o amanhã não aconteceu. A reunião não saiu, a viagem não saiu. Uma agenda presunçosa que revela a nossa arrogância existencial, que é uma forma de rebeldia contra Deus, nos gera amnésia. Nos impede de recordar que nós não temos o controle de todas as coisas, o controle do tempo. É como aquele homem, o Tiago, ele vai registrar no seu livro, como aquele homem que se olha lá no espelho e logo já não se lembra mais da sua aparência. É uma amnésia. Não lembro, porque eu nem tenho meditado corretamente nas coisas, porque se eu tivesse meditado, estaria vivo na minha cabeça que o Senhor, Ele é quem tem o controle, e não eu. Então, uma agenda presunçosa, ela gera amnésia. Mas mais, uma agenda presunçosa, ela também gera ilusão. Por quê? Lá no 14, parte B,
fala que a vossa vida sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Uma agenda presunçosa vai gerar ilusão para você, porque a nossa expectativa é de vida longa. E não é errado pensar nisso. Mas aqui Tiago está dizendo que nós somos como uma neblina, como algo que se dissipa num instante. Durante as viagens que a gente tem feito, nós brincamos que a neblina são nuvens. Tecnicamente são nuvens, né? E a Heloísa, minha pequena, ela gosta de dizer que tocou na nuvem. Então ela coloca o dedinho para fora do vidro, a pontinha assim, e diz, eu toquei na nuvem. Mas quando a alegria quer brotar no coração, aquela neblina já se dissipou. É muito rápido. E sai já acabou. É assim a nossa vida, como uma neblina. Talvez nós não gostamos de pensar nisso, de olhar para ela dessa forma, porque nos assusta, mas ela é como uma neblina. Uma agenda presunçosa nos gera a ilusão de algo que talvez não chegaríamos a viver. Mas mais, uma agenda presunçosa, ela também gera jactância. Tiago 4,16, está escrito, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Então essa agenda presunçosa que revela essa arrogância existencial, essa ideia de que o futuro está sobre minhas mãos, ela vai gerar jactância ou presunção. O que é isso? É esse ato de ignorar Deus e me gloriar, me alegrar por sequer não lembrar de Deus. Pode às vezes até ser inconsciente, mas acontece. E a pessoa pensa, meus planos são os menores, são os melhores. Ela ignora a soberania de Deus. Isso é ser presunçoso. Isso é ter jactância na vida. Qual que tem sido a nossa agenda? Na nossa agenda ela tem tido esse caráter mundano, aonde realizar o meu desejo é o principal para mim? Afinal, eu mereço ser feliz? Não é assim que o mundo fala? Na nossa agenda, ela tem sido presunçosa, com uma arrogância existencial, onde eu não levo em conta a Deus, e quando eu fiz a minha agenda, eu fui marcando lá objetivos, alguns mais simples, outros mais elevados, alguns que quando eu atinjo, eu não me emociono e as pessoas não dizem nada, outros que são elevados, e quando eu atinjo, eu mesmo me alegro e as pessoas dizem, uau, como ele atingiu um objetivo tão elevado desse. O fato é que se a nossa agenda ela é presunçosa, isso está voltado apenas para nós, e não para glorificar o nome de Deus. Isso gera jactância. E Tiago fala que tal coisa é maligna. Então, irmãos, nós não podemos ter esses dois tipos de agenda, a mundana e essa agenda presunçosa. Mas qual o tipo de agenda, então, que nós devemos ter? Qual o tipo de agenda que eu e você devemos almejar ter na nossa vida? Bom, a agenda que eu e você devemos ter é uma agenda teocêntrica, que tem Deus no centro dessa agenda. E a vontade de Deus é colocada como centro dessa agenda. E o querer de Deus vai ser o alvo a ser realizado na nossa vida. A agenda que eu e você precisamos ter é uma agenda teocêntrica, que glorifica a Deus, que revela Jesus ao mundo, que não vai de igualdade no caminho com a agenda mundana, que não é uma agenda que vai gerar presunção ou jactância, porque eu não vou estar buscando os interesses da minha arrogância, da minha existência sem Deus. Ela vai querer, ela vai almejar, ela vai buscar glorificar a Deus em todo momento. Qual tem sido a nossa agenda? A nossa agenda precisa ser teocêntrica. E uma agenda teocêntrica, ela é adquirida
com sabedoria. Tiago 1:5. Tiago 1:5 está escrito: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Para mim ter uma agenda teocêntrica, eu preciso ter uma vida de oração, buscando conhecer os planos de Deus para a minha vida, buscando na palavra de Deus aprender a sabedoria de Deus. Tiago, no seu livro, ele se pauta dos princípios de Jesus, principalmente no Sermão do Monte. Se você lê o livro de Tiago e depois lê o Sermão do Monte, você vai ver a conotação que tem. Ele faz links com o Sermão do Monte. E ele também usa provérbios, mais especificamente de 1-9, a sabedoria contida de 1-9 em provérbios, e os ensinos de Jesus. Mas e como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou trazer isso para a minha vida? Como que você desenvolve ou traz isso para a tua vida? É só mediante uma vida de oração, pedindo sabedoria. Sabedoria para que a minha agenda, os meus planos, sejam planos que glorifiquem a Deus. E aí nós entramos num ponto. O ponto de que muitas vezes é difícil orar. Muitas vezes é difícil meditar na palavra. Muitas vezes é difícil ler a Bíblia. Ou isso é só para mim? Só eu que tenho essa batalha? Meus irmãos, se nós fôssemos pensar em oferecer a Deus o dízimo do nosso dia, 10% do nosso dia, nós ficaríamos 2h15, 2h20 aproximadamente, dedicados somente ao nosso Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, orando. A questão é, qual de nós faz? Glória a Deus que tenha. Mas a carne, ela milita contra o Espírito. E nós, por vezes, enfrentamos essa dificuldade de orar, de ler a palavra, de meditar na sabedoria de Deus. E por não nos alimentarmos da sabedoria de Deus, a nossa agenda se torna falha. E muitas vezes ela é uma agenda que está seguindo o curso do mundo. Muitas vezes ela é uma agenda que está cheia de arrogância, presunção. Para termos uma agenda teocêntrica, nós precisamos orar e pedir a Deus sabedoria. Afinal, a verdadeira sabedoria, ela vem de Cristo. Como eu falei, Tiago usa a sabedoria de Cristo, expressa no Sermão do Monte. E a sabedoria de Cristo expressa em Provérbios. Também, irmãos, para nós termos uma agenda que seja verdadeiramente teocêntrica, nós precisamos aplicar aquilo que nós já recebemos e já aprendemos de Deus. Convido você a voltar em Tiago 1:25. Tiago 1:25. Podemos ler do 22 em diante, irmãos. Tiago 1:22 até o 25. E ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Uma agenda que nós fazemos não é para ser uma agenda que seja prazerosa, uma agenda que seja de realizações. O desejo não é ir colocando um ok ao lado do checklist. Nessa agenda teocêntrica, nós precisamos escrever um ok do lado do praticar aquilo que nós temos aprendido. Porque quando nós colocamos em prática o que nós temos aprendido de Deus, aí os nossos planos são bem sucedidos. Porque nós começamos a ter uma vida de intimidade com Deus, relacional com Deus.
Começamos a desenvolver, a aprimorar em nós o que temos aprendido de Cristo e começamos a viver Cristo. E quer algo melhor sucedido do que isso? Eu sei que as coisas que nos permeiam são necessárias. Planejar, ser bem-sucedido é necessário. Ter recursos para tal é necessário. Mas na nossa agenda, na agenda que nós devemos ter, que é uma agenda teocêntrica, deve ter um belo espaço lá para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E outra vez eu pergunto, nós temos praticado? O mundo tem visto em nós a imagem e semelhança de Cristo? Ou eu sou como um agente secreto e eu sou tão bom nessa profissão que aqui todo mundo sabe que eu sou um agente, mas lá no mundo eu sou tão secreto que ninguém sabe? Eu não coloco em prática, eu não revelo Deus, eu não revelo Jesus às pessoas, eu não levo sal sobre a terra, eu não levo a luz que é Cristo e sal que é Cristo sobre a terra. Nós devemos ter uma agenda teocêntrica, e nessa agenda teocêntrica deve estar um item. Nós devemos aplicar aquilo que nós temos aprendido, porque isso revela que nós somos cristãos. E quando nós aplicamos, nós também fazemos uma coisa que Tiago toma nota na sua epístola, que uma fé sem obras é morta. As obras só vêm quando nós buscamos ter uma agenda teocêntrica. E mais, quando nós buscamos ter uma agenda teocêntrica, ela nos afasta do pecado. Vamos ler novamente Tiago 4, lá no 17. E ele fala assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Nós recebemos uma instrução. Mais do que uma instrução, nós recebemos uma ordem. Ide e pregai o Evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que tem uma agenda disposta a pregar o Evangelho. Cristãos que têm uma agenda teocêntrica disposta a glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Porque qual é o bem maior que eu posso fazer a alguém? O melhor bem que eu posso fazer a alguém, que nós podemos fazer a alguém, é apresentar-lhe Jesus. É saquear o inferno. É levar a palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que vem a crer. Qual que é o melhor bem que eu posso fazer para mim mesmo? É viver Cristo. É revelar Cristo ao mundo, pelas minhas atitudes. E quando eu faço isso, isso só é possível se eu busco uma vida de intimidade, de santidade. E quando eu faço isso, isso me afasta do pecado. Porque há um ditado que fala: mente vazia, oficina do diabo. Nossa mente tem que estar ocupada com as coisas do reino. A nossa agenda tem que ser uma agenda teocêntrica, para que nós estejamos ocupados com as coisas do reino, ao ponto de sonhar com as coisas do reino. A palavra não fala que nós devemos orar incessantemente. Nós deveríamos sonhar com as coisas do reino. Mas talvez a nossa agenda, ela nos rouba tanto foco, tanta atenção, que eu não consigo chegar nesse ponto. Porque o que eu vou sonhar e viver e buscar realizar são apenas coisas que se parelham com o mundo. Não. A minha agenda, a tua agenda, deve ser uma agenda teocêntrica, porque essa agenda teocêntrica vai nos aproximar de Cristo. Como que eu faço isso? Olhando para Ele. Afinal, nosso Senhor falou: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E quando fizerem isso, vocês encontrarão descanso. A agenda do mundo, irmãos, a agenda presunçosa, por mais que você coloque um ok atrás de cada item, no final das contas vai sobrar um vazio. Se pegarmos o homem mais rico do mundo e perguntarmos para ele se ainda falta alguma coisa, ele vai dizer que ainda falta. Um vazio do coração nunca se completa com uma agenda que não é teocêntrica. O vazio, o contentamento,
só vai existir na minha e na tua vida quando a nossa agenda for uma agenda teocêntrica, que busca glorificar a Deus, que busca revelar a Cristo ao mundo. Qual tem sido a tua agenda? Deus tem guiado os teus planos? Qual tem sido a minha agenda? Eu devo me perguntar. Deus tem guiado os meus planos? Nós vimos 3 tipos de agenda. 2 que não devemos ter e 1 que deveríamos ter. Portanto, se na nossa agenda não tem esses itens de buscar aprender de Jesus, de querer glorificar a Deus, de aplicar na nossa vida o que nós temos aprendido, de nos afastar do pecado, vamos reconsiderar a nossa agenda. Se lá tem coisas que nos levam só para esse ímpeto mundano, que revelam uma arrogância existencial, vamos riscar esse item, para que sobre mais tempo para oração, para buscar mais e mais de Deus. O fato, irmãos, é que como Tiago fala, nós não temos controle sobre as coisas. E quando nós trabalhamos nesse sentido, de eu vou, eu farei, eu ficarei, eu obterei, tudo como se eu não dependesse de Deus, a minha agenda é falha. A nossa agenda deve ser pautada no princípio, se Deus quiser. O fundamento desse ensino nós encontramos no versículo 15. 4,15 é onde Tiago fala. Em vez disso, em vez de viverem arrogantemente, presunçosamente, com uma agenda que não considera Deus, em vez disso, diz a palavra, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Nós devemos buscar viver na dependência de Deus, buscar viver debaixo do total controle de Deus. Deus deve ter o total controle das nossas vidas. Deve ser uma prática para nós. Ponderar, Deus quer, se Deus quiser. O fato, meus irmãos, é que as agendas mudam. Assim como aconteceu lá na Venezuela. Tudo mudou de um momento para outro. Na minha e na tua vida também pode acontecer assim. E as coisas podem mudar. Então nós concluímos com essa breve exposição, estudo da palavra, que nós não governamos o tempo e as situações adversas que nos rodeiam. Ou isso não é verdade? Nós também concluímos que nós talvez tenhamos que mudar os nossos planos. Coisas inesperadas acontecem. No mundo tereis aflição. Nem sempre vai ser tudo positivo. Nós também concluímos que nós não deveríamos usar um vocabulário presunçoso, mas sim um vocabulário que considera, se o Senhor quiser, desejar, permitir, consentir, abençoar, faremos isso ou aquilo. Coloca lá na frente do item, Senhor, se o Senhor quiser, que se cumpra isso, que se realize isso, que aconteça isso, se for a tua vontade, porque se não for a tua vontade, não é bom para mim. Tem que ser a vontade do nosso Deus. E para terminarmos, irmãos, nós devemos aplicar isso na nossa vida, reconhecendo que nós dependemos em tudo da graça de Deus para realizar os nossos planos. Nós dependemos da graça de Deus em tudo para realizar os nossos planos. Na força, talvez até vá alguma coisa, mas não vai ser agradável a Deus e não vai ser proveitoso a nós mesmos. Nós devemos estar debaixo da graça de Deus. Nós também devemos considerar a vontade de Deus revelada nas Escrituras para planejar a nossa vida. Todo crente deveria, se tem a prática de em janeiro fazer uma agenda para o ano, ou talvez para mais tempo, ter começado lá em dezembro já, orando, meditando na palavra, conhecendo o que está escrito na palavra,
porque ela revela a vontade de Deus, e nós devemos conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras, para em cima dela fazer os nossos planos. Nós também concluímos que nós devemos fazer o bem pregando o Evangelho. E nós concluímos que nós devemos ter uma agenda teocêntrica para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. Quer que teus planos sejam bem-sucedidos? Coloca lá Deus na frente de todos eles. Se Deus quiser abençoar, se Deus desejar, assim vai ser, assim acontecerá. Assim os meus planos serão bem-sucedidos. Afinal, todos nós queremos ser bem-sucedidos. Mas esse ser bem-sucedido, irmãos, tem que ser para glorificar a Deus. E não para cumprir uma agenda que se aparelha com o mundo, que revela a nossa arrogância. Tem que ser uma agenda que, acima de tudo, glorifique a Deus. Deus tem guiado os nossos planos. Nós assim precisamos que seja, que Ele guie os nossos planos para que eles sejam bem-sucedidos. Amém? Vamos fazer uma oração? Depois o pessoal do louvor tem a palavra. Senhor amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é alimento, Senhor amado Deus, para a nossa alma. Ela revela a Tua vontade para a nossa vida. E nós pedimos, Senhor amado Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para viver esse ano de 2026 de uma forma que exalte o Teu nome, que glorifique o Teu nome, que leve a mensagem de Cristo àqueles que ainda precisam ouvir. Nós rogamos que, se o Senhor assim desejar, os nossos planos, Senhor amado Deus, eles sejam realizados, mas que acima de tudo seja feita a Tua vontade. Que na nossa agenda, Senhor, tenha um espaço grande para pontos como ler a palavra, meditar na palavra, orar, ter uma intimidade com Deus. Nos ensina, Senhor amado Deus, a planejar os nossos dias e a nossa agenda de uma forma que ela glorifique e exalte o Teu nome. Oh, Senhor amado Deus, eu peço que, se assim o Senhor querer, o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos um ano debaixo da Tua graça e que no final do ano nós tenhamos testemunhos a contar, dizendo que o Senhor foi bom em realizar planos. E que nós tenhamos a sabedoria de viver na dependência do Senhor, para que, se algum plano não venha a se concretizar, isso também seja motivo de testemunho e nós venhamos a falar: é porque Deus não quis, e Deus é soberano na minha vida, e Ele sabe o que é melhor para mim. Nos ensina, Senhor, através do Teu preceito, pela direção do Teu Espírito, a refletir se o Senhor tem guiado os nossos planos, as nossas agendas. Nos abençoa, Senhor. Abençoa essa igreja, para que os planos desse ano, dessa igreja e de cada um dos amados irmãos que aqui está, seja glorificar o Teu nome acima de tudo. Seja buscar uma vida de santidade acima de tudo, de conhecimento do Senhor, de temor ao Senhor, para que nós não tenhamos arrogantes pretensões. Antes, em tudo, nós venhamos a pedir: se o Senhor quiser, se o Senhor dirigir, se o Senhor abençoar, assim será. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.